Vamos começar falando de um conjunto bastante amplo e importante de ondas, que são as ondas planas, em primeiro lugar. Ora, o que é uma onda plana? Vamos considerar uma onda escalar, porque aqui não é tão importante falar de uma onda vetorial, porque nesse caso o que se propaga como ondas, né, são vetores, grandezas vetoriais. Mas não há necessidade de ir a esse nível de sofisticação. Você pode introduzir certos conceitos considerando-se apenas ondas escalares, por exemplo, né? Então, nós dizemos que uma onda V é uma onda plana quando a dependência desta grandeza com respeito a x e y e z e t, ela é tal que essa dependência eu escrevo sob a forma de uma função v que depende de uma grandeza vetorial, conhecida como, no caso das ondas harmônicas, do vetor de ondas, k escalar r e t. Ou seja, por que a gente chama essas ondas de ondas planas? É porque estas ondas dependem com a posição do espaço de tal maneira a que ao longo de um plano, e um plano é sempre caracterizado por esta equação, k escalar r igual a uma constante, vamos chamar essa constante de A, né? Ou seja, ao longo de um plano, e aqui nós estamos falando de um plano de tal maneira que a perpendicular a este plano é dada pelo vetor k, de forma que k ali é o vetor perpendicular a este plano. Ora, esta aqui é a equação de um plano cuja perpendicular é dada pelo vetor k. De forma que, no caso das ondas planas, não é difícil verificar, e muitas vezes a gente considera esse k aqui como sendo um versor, e aí eu coloco um chapéuzinho em cima do k. Neste caso, a gente pode mostrar que a equação de onda se reduz à equação d2 dt2 de v de xi e t. E agora aqui eu tenho 1 sobre v ao quadrado é igual a d2 v de xi2 de xi e t. Ou seja, no caso das ondas planas, denominando xi a grandeza k, aqui eu considerei k como sendo um versor, k escalar r, né? Nós temos, portanto, aqui uma solução, né, bastante simples para ondas planas, porque a solução dessa equação, que é a equação de ondas, se pode mostrar que a solução mais geral, V, é igual a V1 de xi menos Vt mais V2 de xi mais Vt. Temos, portanto, duas soluções. Uma que descreve a onda caminhando numa direção e a outra da onda caminhando numa outra direção. Vamos agora
considerar um caso mais simples de onda plana, que são as ondas planas harmônicas. São ondas que dependem do tempo de tal forma a que essa dependência seja da forma cosseno ou seno. Aqui nós vamos utilizar variáveis complexas, né? De forma que vamos considerar então uma solução do tipo onda plana harmônica. Nesse caso, o campo elétrico, como função do tempo, eu o escrevo como sendo igual a... Aqui eu tenho a amplitude do campo elétrico e que muitas vezes depende, vamos chamar assim, E0, do vetor de onda K. E aqui eu vou colocar uma flecha, para lembrar que é um campo vetorial, vezes E elevado a I, KR, onda plana, mas essa onda plana é tal que se eu tomar a parte real dela, eu vou obter cosseno de KR menos ômega t. Vamos agora tentar entender o que são essas grandezas K e ômega, né? Ora, essa aqui é uma onda periódica, né? Como é fácil perceber. Mas vamos escrever primeiro a solução, né? B de RT igual a B0 de K vezes E elevado a I, K escalar R menos ômega t. Ora, vamos propor essas soluções, né? E, de fato, a gente vai perceber que, de fato, estas soluções propostas são, de fato, soluções, né? Se K for relacionado a ômega. Por quê? Se eu considerar o Laplaciano, por exemplo, de E, o Laplaciano de E, eu vou encontrar que ele é igual a menos K ao quadrado. Então, é o módulo de K ao quadrado vezes E. É uma conta que é relativamente simples, porque eu derivo primeiro com respeito a x, eu vou então obter IKX, derivo duas vezes com respeito a x, eu tenho IKX ao quadrado, I ao quadrado é igual a menos kx ao quadrado menos k, depois derivando com respeito a y, eu vou ter ky ao quadrado e kz ao quadrado. Então, dá só um pouquinho de trabalho, mas é um trabalho simples, em princípio, né, para obter isto. Posso derivar também com respeito ao t, e eu vou obter que D2E, para essa solução aqui, que eu encontrei, eu vou obter que D2E dt2 é igual a menos ômega ao quadrado vezes E. São continhas simples, realmente continhas simples. Por exemplo, esta, né? Para eu derivar com respeito ao tempo duas vezes. Eu derivo a primeira vez, eu vou obter menos I ômega. Derivo uma segunda vez, vai aparecer menos I ômega ao quadrado. Então, I ao quadrado é menos ômega ao quadrado é ômega ao quadrado. Ou seja, essa solução aqui, de fato, é uma solução para a equação de ondas, lembrando que a equação de ondas é tal que o Laplaciano de E menos 1 sobre, digamos, C ao quadrado, agora que
vamos identificar V com C ao quadrado, vezes D2E dt2 é igual a zero. Ora, o que eu tenho aqui é que eu tenho soluções para essa equação desde que, vamos lá, desde que aqui vai aparecer menos, mas aqui também tem menos, então vamos esquecer o sinal menos, né? Então, desde que k ao quadrado menos ômega ao quadrado sobre c ao quadrado vezes e é igual a zero, mas e não é igual a zero, consequentemente, eu já obtenho uma relação importante. Ou seja, a saber que k, o vetor de onda ao quadrado, menos ômega ao quadrado sobre c ao quadrado é igual a zero. Ou seja, k ao quadrado é igual a ômega ao quadrado sobre c ao quadrado. Muito bem. Isto é uma imposição da equação de ondas. Se eu proponho essa solução, de fato eu verifico que é uma solução, desde que k ao quadrado seja dado por ômega ao quadrado dividido por c ao quadrado. Essa é uma coisa muito importante no caso de uma onda eletromagnética. Vamos ver por quê. Vamos agora interpretar, né? Quem é ômega que aparece nessa onda harmônica ali, né? Ora, essa é uma onda que é uma onda periódica. Aliás, deixe-me encerrar esse assunto dizendo o seguinte: no caso de B, vale a mesma coisa que eu acabei de escrever para o caso de E. Então, o que eu fiz para o caso de E vale para B. Não vou repetir, não vale a pena, eu vou obter o mesmo resultado. Muito bem. Então, vamos lá. Quem é ômega? Ora, essa é aí uma onda que é uma onda periódica. Eu sei que esta onda se repete no intervalo de tempo que dá o período da onda, de tal maneira que E de R t mais t é igual a E de R e t. Ora, se eu substituir t mais t aqui, vai aparecer ômega t. Para que esta identidade seja válida, eu tenho que ter a seguinte situação: E elevado a IKR menos ômega t menos ômega t tem que ser igual, para que isso aqui seja válido, a E elevado a IKR menos ômega t apenas. Ou seja, para que isso aconteça, eu tenho que ômega vezes t tem que ser igual a 2π. Aqui está. Aqui está. Ou seja, ômega é uma grandeza física associada à onda, que é a frequência angular, poderíamos colocar assim, né? De tal maneira que o período da onda é 2π sobre ômega. Então, o período é igual a 2π sobre ômega. Ora, eu posso também falar da frequência da onda. A frequência, nesse caso, é o inverso do período, 1 sobre t. Portanto, a frequência é igual a ômega dividido por 2π. Ora, nota-se que ômega, que é a frequência angular, é igual a 2 vezes π vezes a frequência. Então, interpretamos agora fisicamente, né,
fisicamente, o que significa essa grandeza física, ômega. Ômega é basicamente a frequência angular. É a frequência da onda multiplicado por 2π. Ou, se quiser, eu posso relacionar esse ômega com o período, porque estamos falando de uma onda periódica. Essa onda harmônica é uma onda periódica, de período, né, dado por 2π sobre ômega. Ômega é a grandeza que aparece aqui. Muito bem, estamos entendendo, interpretando na realidade, né, essas grandezas físicas ali. A outra grandeza física que é importante, né, é o vetor de onda. O vetor de onda em módulo, ele é definido também como sendo igual a 2 vezes π vezes o comprimento de onda da onda. Ora, o que é o comprimento de onda da onda? No caso destas ondas aqui, nós podemos mostrar, né, que elas têm um comportamento típico da função seno. Da função seno. Mais ou menos isto. Ora, veja-se que esta onda se repete a uma distância que é o comprimento de onda da onda. É claro que aqui eu tenho o comprimento de onda da onda, aqui eu devo ter o mesmo valor, né, para o comprimento de onda da onda, né? O fato é que depois de uma certa distância, depois de um certo comprimento, lambda, você não consegue diferenciar uma onda da outra. Ela se repete depois de uma certa distância, e essa distância é o comprimento de onda. O fato é que essa é uma relação extremamente importante e a gente pode considerar isto de uma maneira mais fácil, considerando uma onda em uma dimensão. Por exemplo, onde eu tenho aqui E elevado a I vezes K vezes X. Observe-se que, depois de uma distância x igual a x mais lambda, ela de fato se repete se k vezes lambda for igual a 2π. Assim fica fácil perceber, no caso de uma onda unidimensional, que o módulo do vetor k, o vetor de onda, se relaciona com o comprimento de onda da onda. De forma que poderíamos dizer que uma onda harmônica plana, ela é caracterizada por duas grandezas: o comprimento de onda e a frequência da onda. Por exemplo, né? Observe-se que, como eu tenho essa relação aqui, eu posso escrever essa relação como sendo K igual a ômega sobre C. Ou, de outra forma, a velocidade da onda é igual a ômega dividido por K. Ora, vamos agora escrever a expressão para ômega em função da frequência. Portanto, C é igual a ômega, que é 2 vezes π vezes f, dividido por K, mas K é igual a 2 vezes π dividido por lambda. Então, esse 2π aqui se cancela e eu concluo que lambda vezes a frequência é igual a C. Ou seja, numa onda, e essa relação é muito importante, numa onda eletromagnética plana e harmônica, uma onda caracterizada por um comprimento de onda, por uma frequência, e é claro
que também por uma amplitude. Veja que agora eu estou falando de 3 elementos importantes, né, para a onda, né? Eu tenho aqui a amplitude, o módulo da onda é basicamente 0. Aqui eu tenho o comprimento de onda, porque essa grandeza é relacionada ao comprimento de onda, né? Então eu posso pensar sempre numa onda eletromagnética como tendo 3 características importantes, né? O módulo do vetor, a intensidade do campo elétrico, o comprimento de onda e a frequência. Pronto, pensem sempre nisso. Numa onda eletromagnética plana, como sendo caracterizada por 3 grandezas físicas. O comprimento de onda, ou se quiserem, o vetor de onda K, a frequência da onda, ou o período da onda, ou a frequência angular ômega. E assim, nós temos que uma onda eletromagnética plana e harmônica, ela é caracterizada por esses 3 elementos. Sendo que esses 2 elementos se relacionam com a velocidade de propagação da onda. No caso das ondas eletromagnéticas, C é a velocidade da luz no vácuo quando eu estiver falando de um meio como o vácuo. É claro que eu posso introduzir ainda o conceito de velocidade de uma onda eletromagnética e a gente pode agora voltar às equações de Maxwell para um meio material e a gente verifica que a velocidade de uma onda eletromagnética é igual a C dividido por N, onde N é o índice de refração. No entanto, agora nós já sabemos que esse índice de refração ele é relacionado a grandezas que têm a ver com o eletromagnetismo. Então, N, por exemplo, é igual a epsilon mi, que são grandezas características do material, dividido por epsilon zero vezes mi zero. O fato é que uma onda eletromagnética, num determinado meio, tem uma velocidade diferente da velocidade da luz no vácuo. Uma onda eletromagnética num determinado meio se propaga com uma velocidade menor do que a velocidade da luz no vácuo. E, para se determinar o valor da velocidade, nós devemos recorrer ao conceito de índice de refração, que, por sua vez, tem a ver com constantes típicas dos materiais nos quais a onda se propaga.